Filipenses capítulo 1, novamente o versículo 6. Na próxima exposição, de novo, o versículo 6, né? Nós já começamos a expor o início, agora vamos para o meio, e então depois o fim, né, do versículo 6. Dividir ele em 3. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o nosso texto. Eu lembro que da última vez nós comentamos sobre o autor dessa boa obra. O autor da boa obra é o próprio Senhor Deus. Então Ele é o autor da boa obra em nossos corações. Hoje nós vamos comentar sobre a natureza dessa boa obra. Essa obra, ela é, como o texto vai dizer, ela é boa. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai falar de uma obediência que vem pela fé. É contrário à nossa natureza, quando éramos inimigos de Deus, a querer obedecer a Deus. Éramos inimigos. E agora, convertidos, com os nossos sentimentos mudados, com a nossa mente mudada, agora essa obediência, ela também permanece pela fé. Nós queremos obedecer, com todas as nossas forças ao Senhor Jesus. Essa obediência, ela vem pela fé. Existe aqui uma luta a ser travada para que a obediência seja um prazer no nosso coração. Nós comentamos aqui que quando nós lemos toda a Bíblia, nós encaixamos alguns textos bíblicos em alguns temas. Os estudiosos vão comentar, vão dizer que isso é uma análise canônica, dentro do que quando os pregadores estão estudando, eles têm que fazer uma exegese. Dentro da exegese, aquela leitura que nós fazemos, existe aquilo, nós vamos enquadrar aquele texto em temas da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E o tema aqui que se enquadra é o tema da salvação. Nós já comentamos isso, já introduzimos isso no último sermão. E aqui, agora nós fazemos uma análise, vamos dizer assim, mais imediata. O que os filipenses estão entendendo do que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando, sim, de modo geral, como nós vimos, a salvação, mas eles estão recebendo essa palavra, aquela igreja em Filipos está recebendo essa palavra como um encorajamento à perseverança. Um teólogo estudioso chamado Gordon Fee, ele vai citar um outro teólogo e vai dizer que aqui nós temos, tanto no versículo 5 e somando com o versículo 6, nós temos uma participação ativa. No versículo 5, nós vimos que existe uma cooperação ali para a propagação do Evangelho, para proclamar o Evangelho, ou seja, existe uma participação ativa em propagar o Evangelho, mas existe também uma participação estática, em que você recebe o Evangelho. Ou seja, é a aplicação do Evangelho no seu coração. Salvação inclui transformação. Muitos começam a estudar, inclusive estudar livros de teologia, começam a estudar as doutrinas da graça e acham que as doutrinas da graça param somente por ali, no favor imerecido. Eu recebo o Senhor como meu Salvador e aí então a partir de agora, automaticamente, acha que está salvo e ainda usa o jargão da perseverança dos santos, de que uma vez salvo, salvo para sempre, e descansa nisso e não há transformação diária de vida por meio do Evangelho. Frequentam cultos e mais cultos, sermão mais sermão, e gostam muito de aplicações, porque é normal.
nós gostamos de sentar e é difícil, nós temos um prazer pelo refino, né? Quando a gente vai para o contexto histórico, quando a gente vai para o contexto, às vezes, da palavra que está sendo dita ali, às vezes é enfadonho para alguns irmãos e eles ficam esperando ansiosamente a aplicação. E existe aplicação, mas aplicação e não há transformação de vida. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para nós, que existe sim a boa participação ativa em propagar o evangelho, mas há também o momento de sentar e de receber o evangelho, e isso não é feito somente na igreja, é também em casa. Precisa haver um momento de reflexão da palavra de Deus em casa para a perseverança. E é sobre essa doutrina que eu quero começar a falar hoje aqui, fazer algumas afirmações sobre essa doutrina da perseverança dos santos. Eu estava ouvindo um pastor, né, pregar essa semana, pastor que tem começado a admirar, e ele vai usar uma ilustração a respeito da vida cristã. E ele vai usar a ilustração de um barco. Imagina que você está num barco no meio do oceano, a sua vida cristã começa ali. Então você está ali, começa a imaginar comigo a cena, você está no meio do mar, sentado no seu barquinho, e o que você vai começar a fazer agora? Você vai ter que aprender a remar, você vai ter que começar a aprender a velejar. Só que qual é o problema? Que você começa a aprender essas coisas, e aí então você acha que o barco é seu, que tudo que você está fazendo de melhorias naquele barco é por sua causa. O que você está esquecendo? Que para velejar, você precisa de vento. Isso não depende de você. Existe a maré, são os movimentos dos mares que vai conduzir também o barco. Isso não depende de você. A perseverança dos santos depende da boa obra de Deus. A obediência é a boa obra de Deus em nós, porque a nossa natureza ainda continua atuando em nós. Existe sim o pecado. Nós lemos aqui 1 João, se falamos que não cometemos pecado, então estamos dizendo que Deus é mentiroso. Continuamos sim com os nossos pecados. Todo cristão, de modo abrangente, vai sofrer 3 tipos de lutas aqui. É a luta que a gente chama de a carne, o diabo e o mundo. Você não pode desprezar as investidas do mundo à sua mente. Você não pode desprezar isso. Você passa horas na igreja. Você passa muito mais tempo no trabalho. Talvez pouco tempo ainda em casa, mais tempo no trabalho, com grande influência de ímpios. Você não pode desprezar a influência do mundanismo ao seu coração. Da mesma forma, você não pode achar que o diabo, que Satanás, é uma figura de linguagem. Não pode desprezar a realidade espiritual. Da mesma forma, você não pode alimentar a carne. Isso é sobre essas lutas específicas da carne, do seu próprio coração, do seu próprio pecado, que eu quero abordar aqui. Nós estamos aqui dentro de uma guerra, a luta da fé, e nós precisamos travar essa guerra. É um benefício maravilhoso a salvação, e todo aquele que conhece um novo convertido sabe da empolgação. E é maravilhoso, a gente tem que ter essa evidência de que ele está com fome de Deus, fome da palavra de Deus, em ler a Escritura, em orar. Se vem alguém à nossa igreja, é impactado pela palavra, ele gosta muito, tinha uma vida ímpia, chega aqui, teve a transformação de vida, ele começa a ler, a evidência do amor dele a Deus é que ele vai querer conhecer esse Deus que o salvou. Então ele vai pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e vai começar a devorar. E aí começa um outro passo, que ele leu isso tudo, então ele começa a fazer perguntas agora. Ele está interessado em Deus, e ele começa a fazer perguntas. Só que aí,
ele vai evoluindo no conhecimento, mas nós sabemos que tem lutas, tem provações. Aí começa a luta a ser travada. E eu quero começar logo pelas crianças. Criança tem pecado. Estamos acostumados a mimar e às vezes fazer carinho em pecados de crianças. Falando, ai que bonitinho, que fofinho, e deixa fazer as coisas que a própria criança quer. E aí quando cresce, quem está mandando no lar é a criança. Não está recebendo o Evangelho, não está aplicando o Evangelho diariamente ao seu coração e ao coração da criança. Fui numa igreja recentemente que o pastor falou que a criança é inocente, não tem pecado, coisa bonita, né? Horrível de se ouvir, poético aqueles que não leem a Escritura, horrível. Eu me pergunto, né? Eu não tenho intimidade, eu só fui ouvir aquele sermão, fui visitar. Se eu tivesse um tempo com aquele pastor, eu perguntaria, para quem então o ministério infantil? Se não precisa pregar a palavra, se não precisa pregar o Evangelho. Eu nem dou aula hoje à noite. Hoje sou eu que dou aula para as crianças. Precisa do Evangelho. Precisa aprender. E aí despreza logo de início a pregação do Evangelho às crianças. Aí chega na adolescência, está batendo na porta do líder ou mandando mensagem no WhatsApp para o líder, querendo, conversa com meu filho. Chegou na adolescência. Cadê o Evangelho no coração dessa criança? Que era, na época, criança, agora está adolescente, não tem raiz nenhuma do Evangelho. Manda mensagem no WhatsApp, liga para o líder, conversa com meu filho. Acha que um momento de uma conversa vai transformar tudo aquilo que foi desprezado. Eu acredito, sim, no poder do Espírito Santo para transformar, mas o papel dos pais também é fundamental para plantar o Evangelho no coração dessas crianças. O líder pode ser tremendamente usado pelo Espírito Santo e esse jovem, esse adolescente retornar aos caminhos do Senhor. Mas fique alerta, a perseverança começa já na infância. A pregação do Evangelho começa na infância, pregando a criança. Ter filhos não é somente para ficar fazendo carinho nele, não. Deus te deu filhos para multiplicar o número de adoradores na terra. É uma alma que tem que ser cuidada. Filhos passando muito tempo em joguinho de celular. Não há limites. Um pastor que é muito reconhecido na área de família fala que às vezes nós confundimos, né? Acha que liberdade é oferecer tudo. Não é. Limite faz parte da liberdade. Ele dá um exemplo. 2 jovens, né, foram saltar de paraquedas. Um querendo muita liberdade, né, coisas livres, saltou sem nenhum paraquedas. E o outro saltou de paraquedas. Todos os 2 vão ter a experiência de saltar de um avião. Só que você sabe qual é o final. Aquele que mais desejou ser livre no final, morreu. E aquele que reconhece que liberdade é segurança, pulou, desceu de paraquedas. Chegou feliz lá no final. Então, a liberdade é um caminho de segurança. E isso precisa ser ensinado. E então, chega na adolescência. A perseverança continua, irmãos. A luta pela fé permanece. Chega na adolescência, amam, gostam de assistir animes. O que mais faz sucesso hoje em dia é o Naruto. Gostam das lutas. Gostam da superação das lutas, né? Vê lá o Naruto, a cada luta que tem é uma superação, algo inusitado que aparece em cada episódio.
mas não conseguem aplicar a luta da fé no dia a dia. Não conseguem pegar a alegria, às vezes, de ficar sentado assistindo um desenho, né? Aquela euforia que tem lá, e não conseguem aplicar essa euforia à luta que eles mesmos também precisam travar. São os amiguinhos na escola que começam a influenciar com coisas ruins. Não despreze também, os adolescentes precisam ter a batalha da fé. Quando chegam na juventude e entram na universidade, não tem nada plantado, nenhuma raiz do evangelho. Começam a criticar para lá e para cá o cristianismo. Não tem nenhuma raiz, não estudou nada. Muita dúvida, nenhum conhecimento, nenhuma convicção. Perdeu a luta da fé. Foi tragado. O evangelho precisa ser recebido dia após dia para a transformação, desde a infância até o fim das nossas vidas. Uma outra afirmação que faço a respeito da perseverança dos santos é que é sim uma luta. A luta pela fé, o combate, nós estamos em guerra. Pode haver sim momentos de queda, momentos de desvio, períodos, mas nunca teremos tal dureza de coração a ponto de não voltarmos para o Senhor. Deixa eu repetir, deixa eu ilustrar. Muitos adolescentes começam a crescer e por algum motivo na vida se desviam. Um mundanismo o seduz e ele se desvia. Pela graça de Deus, Deus usa pregadores, Deus usa a igreja, Deus usa irmãos. E aí então o evangelho novamente retorna ao coração daquela pessoa. E então ela volta aos caminhos do Senhor. Faz parte também da doutrina da perseverança. Saber que vão ter esses momentos de queda, esses períodos, mas a dureza do coração não vai ser tamanha, não vai ser tão grande a ponto dele continuar inimigo de Deus. Uma hora, novamente, a palavra vai penetrar no coração dele e ele vai retornar, e vai retornar à luta da fé novamente. Vai aprender novamente, passo a passo, a luta da fé. Aí vamos chegar nos jovens. Jovens é plural, é muito diverso, né? Vamos começar por onde? Começar pelos relacionamentos. Tem uns solteiros e estão felizes solteiros. Aí tem um outro que acabou um relacionamento, está com o coração partido, quebrado. Já tem outros que já estão casados. Tem uns casados felizes, tem outros casados já com rupturas, né? E contrapartida tem outros que já estão mencionando até divórcio. Olha como é que é plural, só na questão dos relacionamentos. Situações diversas, lutas de fé, combate de fé, guerra distintas, diferentes. E aqui eu digo que as circunstâncias da nossa vida nos proporcionam a oportunidade de guerrear contra os nossos pecados. Os solteiros têm os seus pecados particulares, concernentes à situação em que vivem. Os casados também têm. E cada circunstância vai proporcionar que esses pecados venham à tona, e então é a oportunidade de serem tratados, de serem guerreados de acordo com a palavra de Deus. Uma pluralidade, várias lutas distintas, que o pecado está no nosso coração. Vai ter lutas. Pessoa às vezes está, né? Sexta e sábado, viajou, foi para um hotel maravilhoso. Domingo na igreja, maravilha. Segunda-feira, estão brigando, usando uma palavra que o Senhor detesta: divórcio.
não estão combatendo o combate da fé, não estão compreendendo o que está em jogo. Adultos e idosos, né? Aí alguns adultos já passaram, talvez por quase tudo isso que eu já falei. Tiveram seus momentos, saíram da igreja, voltaram, né? Conseguem aconselhar alguns irmãos, passaram por diversos tipos de provação, de tentações. E aqui eu faço outra afirmação a respeito da perseverança. Que a perseverança não é a garantia de perfeição aqui na terra, mas que a motivação do nosso coração é o amor pela glória de Deus e odiar o pecado. Nós comentamos muito de ter paz uns com os outros, e isso é muito bom. Mas existe uma paz que você não vai ter. Você não vai fazer paz com o pecado. Você sempre vai estar em guerra contra o pecado. Você sempre vai ter que odiar o pecado. Não há paz nesse sentido. Você vai ter que guerrear. E essa boa obra de Deus em nós, que é o momento em que, nessas circunstâncias, nessas lutas, você precisa começar, por meio da oração, pedir que o Senhor sonde o seu coração e começar a conhecer os seus pecados, para que Ele comece a transformação na sua vida. É pela palavra e pela oração. A oração, eu já disse, vai chegar um momento, aqui em Filipenses, que nós vamos estudar a oração de Paulo. Eu quero hoje, por meio do pensamento de Paulo, ir para a palavra, usar a palavra para combater esses nossos pecados. Então, a obra de Deus, né, na nossa transformação para o caráter de Cristo, ocorre pelo Evangelho. É pelo Evangelho que nasce a nossa fé, é pelo Evangelho também que a nossa fé permanece, é preservada. E eu quero caminhar com vocês. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Versículo 1 e 2. Primeiros Coríntios 15 diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Na minha Bíblia eu circulei a palavra aí, ó, desde que. O imperativo aqui de Paulo, a ordem aqui de Paulo é: se apeguem firmemente à palavra. Existe um falso começo na vida cristã. Existe um falso começo. E a base do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é um ensinamento de Jesus em Mateus. Eu quero ler também com os irmãos. Mateus 13. Mateus 13, 18, versículo 18 ao versículo 22. Mateus 13, a partir do 18, diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Então você já está dentro do contexto, né? Parábola do semeador. Agora Jesus vai dizer o que significa. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, um maligno vem e arranca
o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ouviu, recebeu com alegria. Olha o 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Foi tragado na luta pela fé. Versículo 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei do livro de Ruth. Rapidamente, vagamente. Você deve lembrar da história. Noemi perde o esposo, os filhos, fica amargurada com Deus, tanto que ela deseja mudar o nome dela para Mara, ou seja, a amargura está no coração daquela mulher. Ela reclama do Senhor, do que Ele tem feito, mas no final do capítulo 1, o narrador entra e fala assim, que Noemi voltou no tempo da colheita. Aparentemente, a gente olha ali e não vê muita coisa. O que está querendo dizer aqui? Se eu pudesse comparar o coração de Noemi, eu diria que é um coração seco. E ela está entrando agora num tempo que o narrador está dizendo ali para a gente, de colheita. Deus vai fazer frutificar naquele coração. O texto ali está apontando para a gente que, a partir do capítulo 2, Deus vai fazer frutificar naquele coração. O que nós aprendemos aqui a respeito daquele que retém a palavra, daquele que se apega à palavra, vai combater o bom combate da fé, vai ser transformado e vai ter colheita, vai ter fruto, vai frutificar. Quem é muito irado vai ser mais paciente, vai ter mais mansidão. Quem falava demais vai saber falar no momento certo, vai ter temperança. Quem só tinha ódio no coração, agora vai ter mais amor. Vai ter mais alegria, vai buscar alegria. Nós aprendemos que a alegria sim faz parte do cristão. Vai ter sim sorriso nos lábios, sorriso no rosto, por meio do combate da fé, retendo a palavra. Eu quero continuar no pensamento de Paulo ainda. Leia comigo Colossenses. Colossenses 1, se você deixou a fitinha aí, em Filipenses, é só folhear um pouco mais para frente. Colossenses 1, 21. Diz assim, antes, Colossenses 1, 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. 22. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha aí a palavra que eu circulei na primeira leitura. 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Está aqui. A pregação da palavra no culto.
e a leitura da meditação, e a leitura na meditação da palavra, dia após dia, retendo firmemente ela, alicerçado, firmado, vai fazer você combater o bom combate da fé. A luta pela fé, a obediência pela fé, começa pela palavra. Eu quero ler também com os irmãos 2 Timóteo. Como eu disse, eu quero continuar com Paulo. Nós já lemos até alguns textos de perseverança durante a EBD. Então eu vou permanecer em Paulo. 2 Timóteo 2. Timóteo 2. Timóteo 2, 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Perceba comigo. Se perseveramos, com ele também reinaremos. O apóstolo Paulo aponta aqui agora para uma realidade futura triunfante. A perseverança tem um alvo. A perseverança, ela olha para o futuro triunfante com Cristo, em que essa luta vai acabar, em que essa luta vai ser encerrada. E se você compreende essa luta, se você compreende essa guerra, para você, sim, é esperança no Evangelho. Vai chegar um momento em que toda essa luta aqui na terra vai acabar. É um momento em que você anseia e ora pela vinda de Cristo. É um momento em que, com todas as suas forças, com vamos dizer assim, uma ambição, uma ansiedade santa, você deseja a volta de Cristo. Essa luta vai ser encerrada. Essa é a lógica de Paulo aqui e que é também aos Filipenses. Releia comigo, Filipenses, o versículo 6. O final diz, até o dia de Cristo. Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo. Eu sei que a perseverança, é o Senhor quem mantém os nossos pés, é a dependência do Senhor, e eu sei que há, como eu disse, há sim o esforço e a dependência de Deus. Hoje eu preferi falar com os irmãos a respeito da luta pela fé na perseverança. No próximo sermão eu vou explorar a perseverança da parte em que nós sim vamos descansar com confiança e firmeza no braço forte do Senhor. Mas hoje, para não deixar o que muitos ouvem e ficam descansados, preguiçosos na luta pela fé, e eu não quero que a perseverança dos santos seja visto dessa forma, seja interpretada desse jeito. A realidade aqui que o apóstolo Paulo aponta para nós, de esperança para que um dia essa luta seja completada, seja encerrada, que é a nossa esperança, é a realidade triunfante com Cristo. É a vida eterna. É aqui que todos nós almejamos. É o casamento da igreja com o noivo, com Cristo. Esse é o dia que todos nós ansiamos. Todos nós, com as nossas lutas, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, seremos apresentados inculpáveis diante do noivo. O noivo assumiu toda a culpa. O noivo assumiu tudo. Diante dos nossos pecados, ele assume: vou casar. E essa é a nossa alegria.
com todos os nossos pecados, o Senhor está nos aceitando. O Senhor vai casar com a sua igreja. Essa é a esperança para que a gente permaneça combatendo o bom combate. Essa é a esperança pelo qual a gente ora pelos perdidos, para que eles ouçam a palavra, para que eles retornem aos caminhos do Senhor e para que eles continuem a batalha da fé até o grande dia do casamento. Seja esperançoso no retorno de Cristo. Ore tendo o retorno de Cristo diante dos seus olhos. Leia a palavra para a transformação da sua vida. Leia Cristo, leia os evangelhos, tendo o caráter de Cristo como exemplo para o seu caráter. Amém. Vamos orar. E logo em seguida eu vou chamar os aniversariantes. Tem uma breve lembrança para eles, né? Uma lembrancinha. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela sua palavra. E que possamos, Senhor, combater o bom combate. Que possamos aplicar a tua palavra cada dia ao nosso coração. Sabemos que a salvação inclui transformação. E nós queremos ser transformados pelo Senhor dia após dia. Esse é o nosso desejo, Pai, de sermos transformados dia após dia. Que o Evangelho console o nosso coração. Que o Evangelho traga esperança para o nosso coração. Desejando o teu retorno, Senhor. Desejando o grande casamento, desejando o banquete das bodas do Cordeiro. Senhor, nos ajude, nos dê graça transformadora, nos dê a graça sustentadora, Pai. Em nome de Jesus. Amém.